Aqui está o maior parágrafo da Bíblia, é interessante. Então vamos lá. Ele vem dizendo assim, ó, como também nos elegeu nele, está falando de Cristo nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você está entendendo? Deus nos elegeu aonde? Nele, em Cristo. Porque em Cristo foi criado todas as coisas, certo? Versículo 10. Ele vem falando de tornar a congregar, ou seja, habitar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, dos tempos, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão, como as que estão na terra. Aí vem dizendo, nele digo, em quem também fomos feito herança. Então tudo é em Cristo, tudo culmina para Cristo. Cristo, ele se relacionava conosco quando nós ainda estávamos, existe um lugar chamado o mundo habitável de Deus. Lá Deus, ele criou, arquitetou. É como se Deus tivesse um computador, um escritório, como se fosse o escritório de Deus. Aí lá Deus criou todas as coisas. Aí depois Deus foi dando formas, certo? Nós fomos criados lá. Nós fomos criados antes da fundação do mundo. Aí depois Deus nos deu forma. Gênesis capítulo 1 é o mundo da criação. Quando fala que Deus criou, né, o homem e mulher, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, em Gênesis 1, 27, Deus só vai dar forma para esse homem em Gênesis 2, versículo 7. E formou, pois, o Senhor o homem do pó da terra. Ou seja, criar é uma coisa, dar forma é outra. É como um engenheiro, um arquiteto. Ele cria uma casa no software, ali, no aplicativo, no computador. Aí depois ele vai dar forma, junto aos materiais, dar forma. Então, para nós que estamos no tempo, estamos vivendo a consequência daquilo que na eternidade já está concluído. Certo? Agora nós vamos falar mais sobre isso, né? Falar onde Deus habita dentro disso, porque Deus ele é eterno, Deus é tudo. Então, para Deus ser, já que Deus é tudo, ele teve que como se diz, se contrair, é chamado de tizum, a emanação e contração de Deus, para que ele viesse criar alguma coisa. Se Deus é tudo, para ele criar alguma coisa, ele teve que dar espaço para ele criar. Olha, nós vamos estudar isso na Bíblia, mostrar está na Bíblia. Deus foi, então, se contraiu do lado norte, enfim. Né? Por isso que sempre a Bíblia fala lado norte, 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 norte. É por isso que tanto o norte meridional como o norte geográfico sempre é para o alto. Porque Deus, quando ele se contraiu do lado norte. Aí já que Deus se contraiu do lado norte, tudo embaixo ficou vazio. Aí Deus então pegou e criou a terra lá no meio do nada. E vamos ver isso, só que as irmãs ficam assim, lá em Jó. Em Jó, é que você fala assim, está voando demais, né? Parece coisa de outro mundo. É porque se nós estamos ensinando os irmãos, nós estamos aqui, irmãos, isso daqui ainda é a papinha, nós não estamos nem aprofundando, né, Tiago? O Tiago está olhando aí, nossa, que doidura, né, Tiago? Parece coisa de doido mesmo, né, irmão? Jó, capítulo de número, coloca aqui, 26, versículo 7. Jó 26, versículo 7. Agora nós vamos estudar mais detalhado a respeito disso. Eu vou citar esse texto aqui, vou citar também lá em Eclesiastes, aí nós voltamos para o Apocalipse. Só para os irmãos entenderem a respeito de tempo e eternidade. Amém? Diz assim, ó, Jó fica antes de Salmos, capítulo 26, versículo 7. O norte se estende sobre o vazio. Você está entendendo? Deus, quando ele se contraiu, ele se contraiu para o norte. E quando Deus se contrai para o norte, tudo embaixo ficou o quê? Ficou vazio. Aí suspende a terra sobre o nada. Amém? E aí então Deus ele vai criar todas as coisas. Aí nós teremos que ir lá para Provérbios, capítulo de número 8, né? Aqui também em Jó, capítulo de número 38. Então Deus vai criar os anjos. Aí para quando ele vai... Aí Deus vai colocar os fundamentos da terra, os alicerces, aí os anjos vão cantando e Deus vai criando as coisas, né? O abismo, aí Deus vai criar todas as coisas e os anjos vão cantando para ele, né? Os anjos vão cantando e Deus vai criando.
Mas enfim, uma hora nós vamos aprofundar sobre, né, a criação, vamos fazer uma imersão aí sobre a criação, aí nós vamos ver sobre esse negócio aqui de maneira mais detalhada. Só para finalizar a resposta, lá em Eclesiastes, capítulo 3, a respeito do tempo, meu irmão, você lembra? Quando se fala a respeito do tempo, Eclesiastes 3, muitas vezes é muito pregado, muitas vezes não aprofunda. Eclesiastes foi depois de Provérbios. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Ele diz assim, ó: tudo tem um tempo determinado. Observação, esse tempo aqui no hebraico é Zeman. Entende? Esse tempo aqui é um tempo determinado, ou seja, algo que Deus estabeleceu, determinou. Então assim, tudo tem um tempo determinado. Aí fala assim, ó, IA, esse aí é o H com acento alto, poderia ser traduzido como existe, né? Existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós estamos sobre os três céus, né? Aurânio, Mesorânio, Eporânio. Observe que está no singular. Aqui está falando do céu aurânio, ou seja, aqui no tempo. E há tempo. Esse tempo aqui é tempo de propósito. Observe que aqui fala de dois tempos, e esses dois tempos são diferentes. O primeiro, Zeman, tempo determinado, que é hebraico, Zeman, tempo determinado, quem determina é Deus. Aí fala, e há tempo para todo propósito, debaixo do céu. Ou seja, aqui na eternidade, Deus determinou todas as coisas. Mas no tempo, nós, seres humanos, temos que viver o propósito para quando aquilo que Deus determinou, nós venhamos a desfrutá-lo. Você tem promessa de Deus? Glória a Deus. Então há um tempo que Deus determinou para essa promessa se cumprir aqui no tempo. Mas você vai usufruir dela se você estiver debaixo do tempo do propósito. Se você estiver vivendo o propósito aqui no tempo, você vai usufruir daquilo que Deus determinou na eternidade. Porque tudo que você precisa aqui no tempo, Deus já liberou. E Deus liberou antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual já nos abençoou, passado, com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo. Isso antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já determinou todas as bênçãos que você precisava: eleição, predestinação, filiação. Deus já te deu tudo. Está tudo na região celeste. Está tudo determinado. Então, aqui no tempo, nós temos que viver o propósito para tomar posse e usufruir daquilo que Cristo já fez. Amém? Então, voltando para Apocalipse. Então, em Apocalipse capítulo 5, já aconteceu. Jesus, ele já subiu e já tomou lá na eternidade, tomou, né, o livro, sei lá, de 7 selos em relação ao tempo. Isso já aconteceu. Foi quando Cristo foi assunto aos céus, né? Nós já ensinamos sobre isso. Agora, o capítulo 6, para nós que estamos no tempo, ainda não aconteceu. Certo? Pastor, a aula passada o senhor não citou esse termo, tem como o senhor escrever aí? Que o senhor falou Aurânio, Mesorânio e o outro? Eporânio. Temporâneo? Eporânio. Aurânio é esse céu físico, né? Aqui o plano físico. O Mesorânio. O Aurânio é esse plano físico. Não tem essas palavras na Bíblia, são termos teológicos para classificar os céus. Quando fala, por exemplo, Aurânio sabe que é os céus dos homens, o físico. Mesorânio, as regiões celestes. E Eporânio é o céu dos céus, ou seja, os céus aonde Deus está colocado. Amém? Existem pelo menos 3 céus, nós já vimos isso. Então vamos para lá, rapidinho, se nós dá tempo, pelo menos iniciar os selos hoje, né? A mim vai dar certo, eu estou fazendo um projeto. O importante é os irmãos aprenderem. A nossa finalidade é os irmãos aprenderem. Amém? Não adianta nós falar, passar conteúdo e os irmãos não entender nada. E vai iniciar, então? Vocês que mandam. Deixa eu iniciar a próxima aula. Ok, vocês que mandam. Eu acho que é melhor, né? Porque a gente já pegar A sequência, né? Aí nós já entramos direto nos selos. Selos, trombetas e taça. Ok, então já anota aí então. Vamos aprender sobre Os selos, as trombetas e as taças. Ok? Amém? Vamos
Vamos então finalizar por aqui. Amém? Alguns irmãos têm alguma pergunta? Isso, professor.